Bom, se falamos em petróleo e em dinheiro, eu tenho que ter Donald Trump, tem que ter Fernando Nakagawa aqui na tela comigo. Você já estava ouvindo Fernando Nakagawa, agora vai ver Fernando Nakagawa justamente sobre esta fala de Donald Trump, que os Estados Unidos vão estar fortemente envolvidos com o petróleo. Não é por acaso, afinal de contas, Naka, a maior reserva do mundo de petróleo está na Venezuela, coisa de 1/5 do total de petróleo do planeta, não é isso? E Trump não não escondeu que o petróleo acabaram sendo um fator importante para essa ação, para essa incursão americana em território venezuelano. E, de fato, você está correto. A Venezuela tem o maior estoque de reservas, a maior reserva comprovada de petróleo do planeta. Isso explica muito do interesse do Ocidente na Venezuela. A gente separou alguns números para entender o tamanho da Venezuela no mundo do petróleo. Então, as reservas comprovadas em 2018, que é o último dado da CIA sobre este assunto, indicavam 302 bilhões de barris de petróleo equivalente em território venezuelano, mais que a Arábia Saudita, praticamente o dobro do Canadá ou do Irã, países que são muito grandes produtores. À frente de Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, Rússia, Líbia e Nigéria. Só para a gente ter uma ideia, são 10, o Brasil hoje é o 14º país com as maiores reservas do mundo. A despeito de terem grandes reservas, a produção da Venezuela passa por um momento de profunda crise. Na próxima tela a gente tem a evolução da produção anual da Venezuela. A gente tem a próxima tela que eu acho que a gente pode usar e depois a gente volta para essa, gente. Sim, a produção anual da Venezuela começa ali na década de 70 em mais de 3 milhões de barris diários, cai no pós-pandemia para um patamar de 500 mil, 600 mil barris e agora estamos em 902 mil barris diários. É um tombo gigantesco, porque depois da nacionalização, quando as empresas estrangeiras, especialmente americanas, foram expulsas do território venezuelano, a PDVSA concentrou toda a produção, a empresa estatal, e não investiu, não tem dinheiro para investir. Então, a capacidade de produção despencou. Aí na próxima tela, voltando para aquela tela então, e aí chama a atenção o fato de que ao lado da Venezuela, hoje a Guiana já tem uma produção estimada em 2025 como sendo maior do que a da Venezuela. Ou seja, a Venezuela tem a maior reserva, não consegue produzir e os vizinhos da Guiana já estão produzindo mais do que os venezuelanos. Diante de tudo isso, aos olhos dos americanos, são duas coisas. Primeiro, a Venezuela, Trump disse isso no discurso, a Venezuela roubou dinheiro, infraestrutura, produção, óleo dos americanos. Além disso, diante desses números, fica claro que o país poderia produzir muito mais e, por isso, os americanos prometem investir bilhões para tentar extrair este petróleo que está lá debaixo da terra venezuelana, Yuri. O Naka, quer dizer, se a Venezuela tem essa capacidade, né, tem essas reservas, mas não tem produzido tanto, mas produz, é um grande produtor de petróleo. E quem são os consumidores? Para onde vai a produção da Venezuela? E te pergunto isso porque isso ajuda também a entender o tabuleiro geopolítico que está em jogo. Sim, de fato, porque com os embargos americanos à Venezuela, os Estados Unidos diminuíram muito a compra desse petróleo, mas não pararam de comprar. Então é um tipo de embargo curioso, é um embargo peronomútil. Na próxima tela a gente tem quem comprou da Venezuela no ano de 2024. A China compõe quase metade dessas compras e aí os Estados Unidos aparecem em segundo lugar, curiosamente, a despeito do embargo. A Europa aparece em terceiro, a Índia cresceu muito ao longo dos últimos anos, Cuba é um importante comprador também do petróleo venezuelano. Ou seja, os chineses têm interesse, mas é um interesse relativo, porque o volume comprado da Venezuela, por exemplo, em 2014, representou 3, 4% de tudo que a China compra pelo mundo. Então, é importante para a Venezuela, mas não é tão importante assim
para Pequim. E aí eu chamo a atenção para esse segundo fato, que é os Estados Unidos continuam comprando da Venezuela, especialmente a Chevron, que tem autorização do governo americano para continuar comprando, porque as refinarias da empresa só conseguem refinar o tipo de petróleo da Venezuela, não conseguem refinar o petróleo extraído dos Estados Unidos, que é diferente. E hoje vale sempre lembrar, Yuri, os Estados Unidos da América são o maior produtor de petróleo do mundo por causa da tecnologia do gás de xisto que foi desenvolvida ao longo dos últimos anos. Tem muito impacto ambiental esse tipo de extração, mas tem dado autonomia e autossuficiência para os Estados Unidos. E foi um dos motes da campanha de Donald Trump de continuar o incentivo, Drill, baby. né? Drill, baby, drill, incentivo aí à indústria do shale gas, do gás de xisto, que tinha a oposição da adversária dele, Kamala Harris.